Freud, Lacan, Foucault, etc, etc, etc. Autores que na contemporaneidade são considerados um tanto difíceis, às vezes dá um desânimo de ler. Mas vem cá, tô aqui nesse vídeo para conversar com você, dar algumas dicas dessas leituras difíceis, estratégias que eu uso e para incentivar você a continuar nessa tarefa que parece muito árdua, mas também pode se tornar muito legal e interessante. Olá, Lorene Gano aqui, professora, psicóloga e psicanalista. Esse vídeo, ele vem da minha angústia como professora e formadora de psicólogos, psicanalistas. Porque o que acontece? Nosso tempo de leituras vem diminuindo em geral, inclusive pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é desenvolvida pelo Instituto Itaú e outros institutos de pesquisa, que lá em 2019 já mostrou o quanto estávamos tendo quedas de leitores nesse Brasil. E eu vejo também uma tendência perigosa que estamos lendo cada vez menos. Se isso acontece para a leitura em geral, a coisa ainda pode ficar mais complicada quando entramos em contato com autoras e autores com estilo de escrita e argumentação não tão palatáveis, fáceis. Mas nesse vídeo eu quero conversar com você, que se interessou pelo tema do vídeo e que provavelmente já tentou ou está tentando ler autores e autoras mais complexos e está sofrendo um tanto com isso. São 6 dicas simples e um comentário extra, dando uma cutucadinha, que espero que sirvam de incentivo para você não desistir dessas leituras e estudos, porque estamos precisando nesse mundo muito de bons leitores que podem formar boas pessoas e bons profissionais. Então vamos lá, vamos às dicas. Dica número 1. Já vou começar com a minha principal estratégia, que é não ler sozinho ou sozinha. Por conta da minha formação acadêmica e porque eu gosto das dinâmicas de grupo de estudo, eu sempre tive a oportunidade de estar em grupos que faziam leituras consideradas difíceis. Por exemplo, no mestrado e doutorado, tive a oportunidade de estar num grupo de estudos em que lemos várias obras do Foucault. História da Loucura, Nascimento da Clínica, Vigiar e Punir, tem mais. E depois também fui me inscrevendo em grupos que aconteciam online para discutir textos de psicanalistas contemporâneos. E isso ia me ajudando a incentivar a continuar e depois ficar trocando justamente com os colegas, com os professores, essa tarefa árdua e as inquietações que essas leituras traziam. Ou, quando não tinha oportunidade desses grupos, eu sentava com amigos. Justamente, teve uma época que quis ler Jung, eu não encontrava nenhum grupo específico para isso, então chamei uma colega e nós sentávamos quinzenalmente para ir lendo a obra do Jung juntas. Mas se o seu caso não é de alguém que tem a oportunidade de encontrar um grupo ou ter um amigo possa ler com você, tem mais dicas, vamos lá. A minha dica número 2 é ler livros ou vídeos introdutórios sobre esse autor ou autora. Vou dar um exemplo. Lacan, Inferno de leitura. Mas existem muitos livros introdutórios sobre o Lacan, desde biográficos, já mesmo falando sobre a obra. Inclusive, vamos lá de indicação, peraí. Por exemplo, esse aqui, ó, que chama justamente Introdução a Jacques Lacan, do Vladimir Safatli, que, olha, filhinho, me ajudou muito para retomar um tanto a leitura quando eu fui reencontrar Lacan, estava sofrendo. Fica a dica. E para descobrir esses livros, gente, é só dar uma pesquisadinha no Google ou pedir indicação para os professores, colegas que já conhecem do assunto. E esses livros introdutórios, eles também podem dar uma dica do estilo de escrita, da forma que esse autor escreve, que pode ser muito diferente do que estamos acostumados e acostumadas. Exemplo, Foucault, ele tem um estilo de escrita que reflete o seu método, que é um método, enfim, método arqueológico, depois genealógico. E é interessante que teve uma vez uma aluna muito querida que disse assim:
Morangue, mas o Foucault, ele fala, ele argumenta, passa várias páginas explicando um fenômeno, aí de repente ele para e diz, olha, não é nada disso, tá tudo errado, vamos entender aqui. Pois é, isso tem a ver com a forma que ele constrói o método e a argumentação dele. Inclusive, Foucault, ele também tem uma forma não linear de apresentar a argumentação dele, não linear no tempo. Por exemplo, ele traz ali fenômeno e dados históricos e documentos históricos. Ele vai, isso aqui aconteceu em 1850, e esse aqui aconteceu em 1905, mas em 1710, mas em 1930, por quê? Ele não está preocupado com uma linearidade da apresentação dos fatos quando ele está discutindo questões históricas, mas sim essa ideia arqueológica, genealógica, que vai desvendando até mesmo como se fosse numa espiral determinado fenômeno. Por isso que a forma que ele escreve tem essas particularidades. Então tem determinadas formações discursivas que não estamos acostumados mesmo. Então, entender um tanto a história do autor, essa forma de escrita, o contexto que aquele texto ou obra foi produzido, pode ajudar. E o adendo dessa dica são assistir vídeos, se você não conseguir encontrar livros introdutórios, assistir vídeos sobre o autor no YouTube. Hoje está muito fácil, inclusive tem várias pessoas muito legais que oferecem cursos de autores difíceis. Então, tá bem fácil entrar em contato de uma forma introdutória com esses autores e autoras. Mas você pode dar um Google, você colocar aqui mesmo no YouTube, como ler Lacan, como ler Freud, vai aparecer muita coisa. Então, procurem e se divirtam. Dica número 3. Pesquise uma ordem mais didática dos textos desses autores. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo do Freud. Cronologicamente, o primeiro texto está traduzido para o português, publicado no Brasil de Freud, em 1895, intitulado Projeto para uma Psicologia Científica. E se você tiver ideia, eu vou começar a ler cronologicamente, esse texto é horrível. Horrível porque não teve contato, é um texto mais denso, mais neurológico. Freud ainda estava no momento de conversar lá com os médicos neurologistas da época, então ele não é legal para você começar a leitura de Freud. Nesse texto, tem alguns aspectos que já dão a base do que vai ser a teoria freudiana, mas você só consegue perceber isso depois de já ter um contato com a teoria freudiana, e aí sim vai fazer mais sentido. E aí, se você quiser ler Freud, um texto que eu indico para início dessa leitura é o 5 Lições de Psicanálise, que é um texto que Freud escreveu para o público leigo. Que esse detalhe é importante. Freud era muito simpático com seus leitores, porque ele queria ser entendido. Inclusive, ele faz várias conferências, e aliás, tem justamente um conjunto de textos de Freud que chamam-se conferências introdutórias, que também é interessante para quem quer começar a ler. Pois é, estou deixando um link para todos esses livros na descrição. E a minha quarta dica está relacionada até com essa dica do Freud. Minha quarta dica é: cuidado com as traduções que vocês escolhem para fazer leitura. Por quê? Aqui eu estou falando do Freud, Lacan e Foucault, que são autores, não são da língua portuguesa. Então, intermediário entre nós, leitores, e o autor, que são os tradutores. E isso pode ser um problema ou não. Exemplo, uma das publicações mais famosas de Freud na coleção de textos de Freud aqui no Brasil saíram pela editora Imago, que era uma tradução da tradução inglesa do alemão. Então percebam, teve um caminho e aí podem acontecer muitas distorções. Mas já tem aí desde do início dos anos 2000 todo um trabalho da editora da Companhia das Letras para uma tradução de Freud direta do alemão. Inclusive, dessa edição da Companhia das Letras, os tradutores têm todo um cuidado de colocar nota de rodapé, explicando um pouco a tradução, para que, inclusive, isso fique mais fácil para quem está entrando em contato com as obras. O que não acontece nas obras de Lacan, né? Tradutores de Lacan, bonitos. Quando a gente vai ler Lacan, a gente que lute mesmo, assim, porque nem o tradutor quer facilitar a nossa vida. Um exemplo problemático é do Winnicott, ou do psicanalista. Muito importante, eu tenho ainda, por enquanto, só essa versão antiga. E essa tradução, essa edição, ela é horrível, porque teve vários problemas da tradução, parece que tem pedaços faltantes em relação às obras originais, então eu não recomendo. E tem todo um trabalho que está acontecendo aí nos últimos anos pela editora Ubu para uma nova edição, de uma nova tradução dos escritos do Winnicott, que aí tá bem
interessante e é essa que eu recomendo. E aí, essa é uma dica importante, porque pode ser que não é que você não esteja entendendo o texto, é que a tradução é muito ruim, então cuidado. Dica número 5. Não queira entender tudo de uma vez. Tá tudo bem não entender tudo de primeira. Tem autores que nem sequer se preocupam em serem entendidos, né, Lacan? Um exemplo que eu dou. A História da Loucura foi um livro que eu li várias vezes. Tem um capítulo específico, que é a grande internação, o grande internamento, depende da tradução, que eu li no mínimo umas 10 a 15 vezes, porque eu sempre trabalho em algumas aulas que dou, e aí toda vez que eu vou dar aula, eu releio esse capítulo. E toda vez que eu releio esse capítulo, eu encontro coisas novas e insights novos. Então, esse é o processo. E, inclusive, se você é uma pessoa que está fazendo algum curso, que tem essas leituras difíceis, lê antes da aula, se for uma leitura obrigatória, assista a aula, provavelmente o professor ou professora vai dar destaques de pontos importantes e depois você releia o texto. Isso também é uma estratégia bem interessante, porque vai gradualmente a coisa fazendo sentido. Tenha paciência e dê tempo ao tempo. Cuidado com a ansiedade de querer dar conta de uma vez, querer saber tudo de uma vez, como se você já tivesse que ter entendido tudo no primeiro contato que você teve com o texto ou com o autor. Inclusive porque esses autores geralmente trazem argumentações e pontos que são difíceis de gestar. Aí fica nessa ansiedade de querer dar conta de tudo, fica muito difícil e desiste. Então não, vai com calma. E entenda que é treino, questão de costume. Quando começamos, há todo um estranhamento, mas depois de insistir, isso inclusive pode ficar divertido. Eu sou uma pessoa que se diverte lendo Freud. Eu dou risada às vezes lendo Freud. Meu Deus, eu tô falando isso em vídeo, tá gravado. Ok, gente, é isso. Mas é pra ser divertido de verdade. Dica número 6. Muito óbvia, mas precisa ser dita. Releia. Acabei de falar isso. Releia quantas vezes for necessário. E antes do meu comentário extra, se essa conversa tá te ajudando, já deixa um like aqui pra mim. E me conta nos comentários qual autor ou autora que você tá tentando se debruçar e se debatendo. Tipo eu relendo Lacan. Meu comentário extra, uma cutucadinha. Tem um vídeo muito famoso que circulou na internet durante alguns anos, do Clóvis Barros Filho, em que ele diz que ler esses autores difíceis é questão de brio. Não, vou ler isso aqui. Você pode ir por esse caminho, mas eu discordo um tanto. Eu acho esse discurso complicado porque reforça essa coisa de é muito difícil. Sim, pode ser difícil, mas nós podemos encontrar prazer na leitura. E, inclusive, com esses autores, porque eles nos trazem muito momento de caraca, que da hora. E, falando em, é difícil, quero brilho, vamos lá. Quem é esses autores não é melhor que ninguém, tá? Mas ele não é melhor que ninguém, que você lê Hegel, Nietzsche, Freud, Lacan, Schopenhauer, Marx, whatever. Eu acho que essa posição arrogante de eu leio, eu sei sobre, só desestimula quem está querendo chegar. E estudar, e se aproximar e se aprimorar nessas leituras e conhecimentos. Então, bora acolher o coleguinha que está querendo estudar também, né, lacanianos? Ai, hoje eu tô cutucando os lacanianos, né? Eu acho que eu tenho ranço. E meus queridos, isso tem a ver com um pedido para você que veio nesse vídeo para tentar dar conta dessa dificuldade de leitura, que é não desista. Sempre precisaremos de bons leitores e leitoras que podem se tornar bons profissionais e boas pessoas, com maior capacidade crítica, reflexiva, que são atributos fundamentais que eu considero para bons profissionais e boas pessoas. Sempre vale a pena terminar a leitura ou fazer a releitura de um livro difícil, entender um pouquinho ou um poucão no momento que for, e aí no final falar, caraca, que da hora. Enfim, meus queridos e minhas queridas, se você gosta de psicanálise, vou recomendar um vídeo aqui do canal para você. Estou discutindo aí sobre diagnóstico entre psiquiatria e psicanálise. Se você gosta de temáticas de saúde mental, psicanálise e psicologia, se inscreve, porque é disso que eu falo por aqui. E do mais, então, boas leituras, se cuidem e até semana que vem. Tchau!